Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como foi falado no domingo passado, vamos dar continuidade à lição 3 da nossa revista, amém? Vou tentar ser o mais rápido possível, amém? Página 12 da revista, lição 3, o batismo no Espírito Santo. Texto áureo. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esse texto está em Atos 1:5. Verdade prática. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é a verdade apresentada nas Escrituras. Bom, vamos à introdução. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Ou seja, quando a gente busca se aproximar de Deus, o normal é que o Senhor venha e nos batize. E esse batismo é para transformar tanto a nossa vida espiritual quanto a nossa vida física. Porque, falando como igreja, muitos departamentos da nossa vida precisam ser transformados para que nós tenhamos realmente Deus, uma aproximação com Deus de uma forma pessoal, real e íntima. Número 1. O que significa o batismo no Espírito Santo? O Novo Testamento nos ensina que a salvação é uma coisa e o batismo no Espírito é outra. São duas bênçãos espirituais distintas concedidas por Deus em Cristo. 1.1. O fenômeno do Pentecostes. Atos 1, do 2 ao 4. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Mateus 3:11, Marcos 1:8, Lucas 3:16 e João 1:33. Nesse sentido, ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa de meu Pai. Lucas 24:49. Os discípulos deveriam esperar o seu cumprimento em Jerusalém. Atos 1, 4 e 5. Não há dúvidas de que a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes é referência a esse batismo. Versos 2 a 4. Chegamos a essa conclusão também pela explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, Atos 11, 15 e 16. Isso reforça a ideia de que cheios do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Mas, em outras partes do Novo Testamento, indica uma vida na plenitude e no fervor do Espírito. Atos 4, 8 e 31, Atos 7, 55, Atos 13, 52 e Efésios 5, 18. 2. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. João 3, do 5 ao 8. Essa verdade é ensinada com clareza no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. 1 Coríntios 3, 16 e 1 Coríntios 6, 19.
Quem não tem o Espírito Santo não é cristão. Romanos 8, 9. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Lucas 10, 20 e João 20, 22. Todos os presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito eram crentes, e isso confirma a nossa doutrina pentecostal, de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Atos 8, 12 a 17, Atos 9, 17, Atos 19, 2 ao 6. 3. Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual. Lucas 24, 49. Trata-se de uma experiência que ocorre após ou junto à regeneração. Atos 9, 17, Atos 10, 44 a 48. Aqui eu abro um parênteses. Hoje nós vemos pessoas que pensam em ser batizadas pelo Espírito Santo, pensam em estar dentro da igreja, mas esquecem que precisa ter uma mudança. Precisa ter uma conversão, precisa ter regeneração, precisa mudar o caminho, porque senão não é evangelho. O evangelho traz mudança, o evangelho traz transformação. Se isso não ocorrer na minha vida e na vida dos irmãos, não é evangelho, é ir para um clube. Eu vou para o clube e lá eu vejo pessoas, eu converso, eu até oro, mas se não tem transformação, não é evangelho, não é bíblico. Vamos continuar. Todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres. Atos 2:18. Em todos os lugares e em todas as épocas. Atos 2, 38 e 39. Parte 2. O propósito do batismo. Considerando que ser batizado no Espírito Santo não é salvação, e ambas experiências são coisas distintas como verdade pentecostal fundamental de maneira robusta no Novo Testamento, então é necessário saber qual o propósito desse batismo. 1. Finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como: letra A, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. Letra B, a pureza ou a santificação simbolizada pelas línguas de fogo. Mateus 3:11, Atos 15, 8 e 9. Letra C, o revestimento pleno do poder de Deus. Todos foram cheios do Espírito Santo. Letra D, a proclamação ou o testemunho de Cristo. Atos 1:8, concedido de várias formas pelo Espírito, segundo o Espírito. Segundo o Espírito Santo lhes concedia que falasse. 2. A capacitação do Espírito. É do conhecimento da maioria que a ideia do termo batismo é imersão. Ser batizado significa ser mergulhado ou ser sepultado. As expressões como
derramar o Espírito sobre os irmãos e as irmãs, ou serem cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus. Efésios 3:5. Poder para testemunhar de Jesus. Atos 1:8. Profetizar. Atos 11:28. Realizar milagres. Romanos 15:19. 3. Uma necessidade real e atual. O Espírito Santo veio no dia de Pentecostes porque os discípulos precisavam que sua mensagem fosse revestida de poder para salvar os pecadores. Lucas 24, 47 ao 49 e Atos 1:8. Como receber esse batismo? É o Senhor Jesus quem batiza. É o Senhor Jesus quem batiza. Mateus 3,16, Marcos 1,8, Lucas 3,16 e João 1,33. Todos os crentes devem buscar essa promessa para sua edificação e crescimento espiritual. Não existe regra rígida no Novo Testamento para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modos diferentes, mas é necessário arrependimento sincero. E aqui vem uma expressão. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento de nossa sensibilidade ao Espírito. Fé nas promessas do batismo no Espírito, oração e paciência. Atos 2, 38 e 39 e Lucas 11, do 9 ao 13. 3. Recebimento e evidência do batismo no Espírito Santo. Nem todos os crentes em Jesus são batizados no Espírito Santo, apesar de a promessa divina ser para todas as pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, em todos os lugares e em todas as épocas. Mas todas elas têm o Espírito Santo. Romanos 5:5. 1. As outras línguas. As outras línguas, ou a glossolalia, como alguns chamam, de glossolalia, são ininteligíveis e evidência externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo, versos 3 e 4. Mas não só isso. Note que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus acrescenta, mas somente a evidência inicial, pois a evidência contínua da presença especial do Espírito como fruto do Espírito. Então, aí eu faço uma outra parada e faço um adendo. Eu não acredito, pastor Hermeson, não acredito que a evidência do Espírito Santo seja o falar em línguas, embora a Assembleia de Deus e outras igrejas pentecostais digam que esse é o fator de evidência inicial. Eu acredito sim que aqueles que têm os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, começa em Gálatas 5:22, esses sim, esses têm a evidência de que são batizados com o Espírito Santo. Porque, eu peço perdão pelo cachorro que está latindo aqui do lado, não tem como a pessoa ter ter os frutos do Espírito sem ser batizados pelo Espírito. Amém? Eu vou continuar a leitura. Gálatas 5:22. E a manifestação dos dons. 1 Coríntios 14:1. Sua fonte é o próprio Espírito Santo, versos 8 e 11.
Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus, verso 11. E na casa de Cornélio, todos ouviam falar em línguas e magnificar a Deus, Atos 10, 46. 2. Função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito. O dom de línguas, pelo que se vê nos capítulos 12 a 14 de 1 Coríntios, está associada à oração pessoal. 1 Coríntios 14, do 13 ao 23. As línguas em Atos indicam o recebimento do poder profético. Atos 2, 4, 17 e Atos 19, 6. As línguas nas cartas paulinas são também importantes, pois o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério. Por meio delas, oramos em espírito e louvamos a Deus. 1 Coríntios 14, 14, 16 e 17. E é engraçado que em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo, ele vem quebrando todo esse contexto que algumas igrejas tradicionais têm em reter as línguas. É claro que ele estipula uma ordem. Se vai ser falada a língua, 2 ou 3. Se vai profetizar, 2 ou 3. Não pode virar bagunça, como acontece em alguns lugares. Mas a gente vê que realmente há uma necessidade da pessoa ter uma ligação maior com Deus, seja através das línguas ou através de levantar as mãos, através de exaltar a Deus, às vezes dando um glória a Deus mais alto, às vezes até a emoção toma conta, a pessoa